Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 30 de julho de 2025, e o título é A Prisão de Midas. Vamos lá. Muitos devem conhecer a história do rei Midas da mitologia grega, mas para contextualizar, segue abaixo um resumo. Midas, um rei da Frígia, era conhecido por sua riqueza e ambição desenfreada. Pediu ao deus Dionísio o poder do toque de ouro. Seu desejo é realizado. Contudo, esse dom acaba sendo uma verdadeira maldição, pois tudo que ele tocava se transformava em ouro, sua comida, água e até seus entes queridos. Desesperado, implorou a Dionísio que retirasse o poder e foi instruído a banhar-se no rio Pactolo, onde o ouro foi levado e sua vida restaurada. Tal episódio lhe ensinou uma grande lição sobre a ganância e suas consequências. E o antes ambicioso rei passou a valorizar os verdadeiros tesouros da vida. Trago esse mito para os tempos atuais, pois há em nosso tempo tantos Midas que, embora não sejam reis, não tenham coroa e nem cetro, se comportam como se todos ao redor existissem para servi-los. Obcecados pelo poder e enriquecimento obtidos através dele, de formas nem sempre muito honestas, sentem-se superiores, tornando-se cruéis e tiranos. Tal comportamento, aos mais atentos, revela um caráter débil e uma autoimagem distorcida. São geralmente figuras fracas e covardes, sem moral e muito menos sabedoria. Por onde passam, causam dor e destruição, deixando um rastro de injustiça. Contudo, no silêncio de sua solidão, eles sabem quem realmente são. Seres humanos irrelevantes e desprezíveis. Nunca amados nem respeitados, apenas temidos. São o tipo de pessoa que acreditam que o mundo lhes deve e culpam a terceiros por seus próprios erros. Ressentem-se daqueles que ousam viver de forma autêntica e corajosa, cercados de amor e admiração. Invejam secretamente os homens sábios e fortes que não procuram culpados, assumem suas responsabilidades e buscam soluções. Não se lamentam nem reclamam de má sorte, entendem que precisam agir e que são capazes, e por conta disso usufruem dos maiores tesouros da vida, aqueles que dinheiro nenhum pode comprar. São almas valiosas e merecedoras que incomodam os falsos poderosos por mostrar a eles o que eles não podem ser e muito menos comprar. Tais seres, assim como Midas, vivem na cobiça e egoísmo. Sem perceber, estão construindo uma prisão, uma bela gaiola de ouro, onde a riqueza material será sua única companhia. Podem se fartar em banquetes requintados, vestirem-se com trajes luxuosos, mas nada disso poderá em tempo algum preencher o vazio de suas almas. Suas camas jamais trarão um repouso tranquilo e o sono restaurador dos justos. E esse é um alto preço a se pagar pelos equívocos e escolhas indevidas. Porém, sempre haverá tempo de retomar o caminho correto para os que aprenderem a lição e escolherem a redenção. Nossa fonte criadora é misericordiosa e justa. Não há castigo, mas consequências, criadas única e exclusivamente por cada escolha e atitude praticada. Sair da rica cela dourada exigirá humildade, responsabilidade e submissão à verdadeira justiça. Caso contrário, o toque de Midas os levará à sua própria destruição. Então, vamos lá. Então, essa história de Midas, né, é uma história bastante conhecida, né, e que traz essa lição justamente sobre a ganância, sobre a cobiça, sobre as pessoas que valorizam somente os bens materiais. E ele aprendeu da pior forma, porque ele, nessa ambição, né, por ter riqueza, por ter muito ouro, tudo que ele tocava, e inclusive a filha dele, foi transformada em uma estátua de ouro. E aí ele teve que aprender, né, através da dor, que realmente as coisas mais valiosas não estão
no ouro e na riqueza, e sim nas coisas simples, como, por exemplo, o fato dele aprender que não adiantava nada, né? Ele ter todo aquele ouro se ele não conseguia nem se alimentar, nem matar a sede e nem abraçar os entes queridos, né? Tudo era transformado em ouro e que aí não servia para nada, de uma certa forma, né? Ele podia comprar água, mas ele não podia beber água, ele podia comprar a comida que ele quisesse, ele não podia se alimentar. Então, ele aprendeu de uma forma bem difícil, né? Bem dolorida. E na história ele consegue reverter, só que aí ele passa a dar valor às coisas simples, a viver de uma forma mais simples, entender que nada daquilo superava justamente uma vida com mais valor, com que os maiores tesouros eram realmente as coisas mais simples. E a gente vê hoje em dia também, né, algumas pessoas que parece que vivem para destruir, né, a vida dos outros, elas vivem achando, né, se colocando, né, numa posição de superioridade, abusando do poder. Até tem uma frase que diz, né, que é conhecer verdadeiramente uma pessoa, dele o poder. E aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Porque quem usa com sabedoria são as pessoas que têm um bom caráter, que têm bons valores. Agora, aqueles que abusam do poder é porque eles não têm caráter, são pessoas fracas, né? Pessoas que, quando eu falo que eles têm uma imagem distorcida deles mesmos, são pessoas que usam justamente, querem subjugar as outras pessoas, porque eles sabem da fraqueza e da irrelevância da existência deles. Então eles usam esse poder para parecerem, né, para ter uma aparência de algo que eles na verdade não são. Porque a gente vê que as maiores covardias, quando a gente vai a fundo, a gente vê que as maiores covardias praticadas são justamente por pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Então elas acabam usando de subterfúgios para se sobrepor sobre os outros. E aí, como são pessoas que têm um caráter distorcido, um caráter fraco, normalmente elas usam o poder que elas conseguem para machucar outras pessoas, para destruir, para subjugar, né, para escravizar. E é isso que a gente vê aí hoje em dia muito acontecendo, né? Só que assim, essas pessoas acabam criando para elas mesmas um futuro que vai ser muito triste e solitário, né? Porque elas não conseguem construir relações verdadeiras, por exemplo. A maioria das pessoas que estão próximas a elas se aproximam e se ligam a elas por interesses e não por amor verdadeiro, porque são pessoas assim que são cruéis, que são desonestas, que não têm, né, limites, não têm pudores, então elas não vão conseguir construir relações baseadas em bons sentimentos, né, em amor, em amizade verdadeira. Não tem como. Não tem como, porque esse tipo de pessoa, eles se unem a pessoas iguais a eles. E que, para eles, o que importa é justamente, né, a riqueza, o poder, né, o status. E com isso eles acabam não criando vínculos verdadeiros, às vezes nem dentro das próprias famílias, né? Tem pessoas que não são respeitadas nem pelos próprios filhos. Quantas vezes a gente vê a situação de, às vezes, um casal separa e os filhos querem ficar com quem pode dar mais conforto, quer dizer, não criou ali um laço de amor, né? O que pesa mais é justamente os bens, né, materiais, a coisa, o ter e não o ser, mas porque foi o que eles receberam, o que eles aprenderam a valorizar. Então, foi dado pelo próprio suporte familiar. E aí fazem esse tipo de escolha, né, totalmente equivocada e que normalmente
não acaba dando um bom resultado, um bom caminho, né? Porque e hoje em dia a gente vê tanta distorção, inclusive nessa questão, né, que a gente ouve às vezes muitas pessoas falando assim, principalmente essas pautas aí, né, que gostam de ficar ideologizando certas coisas, aí vem com aquela conversa de então é masculinidade tóxica, que não, na verdade não existe masculinidade tóxica nem feminilidade tóxica. Masculinidade e feminilidade são comportamentos essenciais para uma sociedade equilibrada, porque elas são complementares. Tóxicas são as pessoas, independente do gênero, independente da idade, independente da crença. Então, justamente a masculinidade equilibrada é aquela em que, pegando assim, né? Isso na verdade se refere ao ser humano, né? Então, uma pessoa que tem equilíbrio, que tem caráter, que tem valores, é aquela que justamente ela conhece o poder dela, ela tem o poder, ela tem a força, mas ela não usa para destruir, ela usa para construir e para proteger. Então, recentemente aí até teve um caso aí de um rapaz aí que espancou a namorada, assim, uma coisa horrorosa. Então, não é ali, não é uma masculinidade tóxica, é uma pessoa, um homem covarde, né? Um homem fraco, porque ele sabia da superioridade física e de força dele, e ele não controlou, ele não teve a capacidade de controlar e se usar com sabedoria. Ele justamente subjugou alguém que ele sabia que não teria como se defender. Então isso não nem se pode chamar de masculinidade, né? Isso é realmente uma pessoa fraca e tóxica, porque se ele fosse um homem de caráter, com todas as características, né, da verdadeira masculinidade, ele saberia que ele não poderia, mesmo sabendo que ele tem a capacidade de destruir uma pessoa, ele não fazer. É você saber o que você pode e usar com sabedoria. Ele tem a força, mas ele não usa para destruir, ele usa para proteger. Né? Se fosse necessário ele usar essa força, seria para proteger, e não para destruir, não para espancar e nem para subjugar alguém que tem uma condição física muito inferior a dele. Então, só que a gente vê essas distorções justamente para aí que a gente está vendo assim, que está havendo uma fragilização justamente, né, dessas características. E a pessoa que é fraca, ela acaba se dobrando a certas manipulações e aceitando. Até hoje a gente vê tanta gente defendendo aí pessoas que são mau caráter, que são desonestas, que são incompetentes, né, e que abusam do poder delas. Por quê? Porque as pessoas acabam se deixando levar nessa fragilidade de caráter, se deixando levar por narrativas, por mentiras. E infelizmente a gente está vendo aí, né? A gente está em meio a uma guerra que é também uma guerra espiritual. E quem tem verdadeiramente caráter e valores firmes está se mantendo, está seguindo, mantendo seus princípios, enfrentando, né, todo esse sistema. E isso, justamente, esse posicionamento, essa autenticidade acaba gerando, né, admiração dos demais. E essas pessoas que têm o poder, mas que são fracas moralmente, elas se incomodam demais com aquelas pessoas que, apesar de não terem o poder que elas têm, não se dobram aos desmandos, não se dobram às injustiças. E a gente tem visto aí muita injustiça.
muita injustiça. Só que nessa balança, né, nessa balança aí dessa guerra que a gente está vivendo espiritual, uma peninha da justiça divina pesa muito mais do que milhares e milhares e milhares de barras de ouro dessa justiça, dessa injustiça aí, né, material, desse jogo de poder no qual a gente vive. Então, aparentemente, a balança tá, a gente vai vendo as coisas acontecerem, parece que essa balança está desequilibrada, mas na verdade essa balança ela está pendendo para o lado certo, porque quando esses reis, né, esses Midas vão sendo expostos, sem eles perceberem, eles estão construindo em torno deles uma gaiola luxuosa, toda dourada, toda de ouro, mas eles vão ficar presos ali, porque são pessoas que não têm amor, não têm admiração de ninguém, acabam tendo que ficar isoladas, porque não são bem-vindas em lugar algum, então elas acabam vivendo com todo luxo e riqueza, mas presas dentro da gaiola dourada deles. Eles podem se fartar nos maiores banquetes, mas é uma comida que não tem o mesmo sabor que uma comidinha trivial, partilhada numa mesa com amigos verdadeiros, com uma família amorosa. Eles não vão ter isso, porque vai chegar um momento, como todas as relações ali são criadas através de interesse, vai chegar um momento em que o que vai sobrar é solidão. Isso quando se não enlouquecer também, né? Porque às vezes a pessoa abusa tanto, se vê de uma forma tão distorcida que ela acaba criando uma imagem tão distorcida que ela acaba, né, perdendo o equilíbrio emocional e perdendo totalmente o sentido de realidade, a conexão com a realidade. Ela vive num mundo paralelo, um mundo que só ela vê, só ela enxerga. E isso é triste. Né? Então, assim, são pessoas que eu não diria. A princípio a gente fala, eu costumo falar, a pessoa digna de pena, mas quando a gente fala se a pessoa é digna de pena, não, sentir pena não é uma coisa boa, né? Porque quando a gente fala, eu tenho pena dessa pessoa, normalmente a gente fala de uma certa forma, assim, até meio pejorativa, né? A gente se coloca numa posição mais, assim, superior, e às vezes até de uma certa forma, quando você fala que você tem pena de alguém, você meio que traz uma certa conotação de humilhação, de diminuir a pessoa. E nesse caso, eu acho que a gente está tendo a oportunidade justamente de aprender e exercitar uma forma bem difícil até, o sentimento de compaixão, porque tem situações que é muito difícil a gente conseguir ter compaixão de uma pessoa, né? O primeiro impulso da gente é desejar, né, que essa pessoa pague pelos erros dele. A gente querer ver aquela pessoa responder pelos desmandos, pelas crueldades, né, pela tirania. Só que justamente eu acho que a gente está aqui nesse momento para aprender a se melhorar, e justamente através dessas coisas que a gente tem visto que são tão, às vezes, surreais para a gente, justamente conseguir praticar alguns pilares que serão necessários aí na nossa evolução daqui para frente, né? Que nós estamos, eu acho que diante de tudo isso, quando o caos, a gente está num caos tão absurdo, a gente tem visto coisas tão absurdas que a gente nem imaginava que um dia pudesse, né, acontecer, que, para mim, eu acredito naquela história de que
todo caos, né, precede a ordem. Então, assim, depois da tempestade, né, vem a bonança. E eu acho que, assim, também essas... Tem outra frase bem conhecida, que é quem planta vento colhe tempestade. Então, essas pessoas estão plantando vento. E a tempestade está sobre nós. Então, agora é o momento da gente se manter firme, para se manter fora dessa tempestade, que não é nossa, é de quem a criou, e eles vão ter que responder e arcar com as consequências, né? A cada um segundo suas obras. E é isso que a gente está vendo acontecer. Só que isso, a princípio, tem momentos que parecem que está tudo muito desequilibrado, que as coisas não estão acontecendo de uma forma positiva para quem é do bem. Porque é muito nítido aí, né? Quem está agindo em prol da humanidade e quem está agindo de forma cruel e tirana e abusando e maltratando pessoas e trazendo realmente uma destruição. E eu acho que é justamente o fato da gente estar vendo, né, entendendo e percebendo essa divisão, de ser muito nítido agora quem é quem, né? As máscaras, a gente não sabe realmente totalmente quem é quem. Ainda tem muita gente fingindo ser o que não é. Mas muita coisa está sendo exposta, muita situação está sendo exposta, para que muita gente comece a entender, né, como é que as coisas funcionam, como é que elas sempre funcionaram e como é que e agora a gente está começando a poder entender e para poder tomar as atitudes e assumir as nossas responsabilidades, porque nós não estamos aqui a passeio, né? Se a gente está aqui, a gente veio com alguma finalidade. E eu acredito que neste momento é um momento de mais trabalho e responsabilidade nossa, sem esperar Salvador, sabe, de fora ou que muita gente acha que acha que assim, Jesus vai descer aqui e vai salvar a gente. Não, a gente deixou que as coisas caminhassem desta forma e justamente é porque a gente precisava aprender muitas coisas. Mas agora é o momento de nós mesmos retomarmos, né, o caminho. Isso é uma missão nossa aqui. E todos nós que estamos aqui precisamos participar, estamos aqui justamente para fazer parte disso. Né? A gente não pode ficar esperando que vai chegar a nova terra e a gente vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando. Se a gente não contribuir, as coisas não acontecem. Então, nós estamos aqui para contribuir, cada um à sua maneira. Cada um vai estar onde precisa estar para assumir o seu papel ali, a sua responsabilidade. E todas essas missões e todas essas funções são importantes. Então, quem está no embate direto aí com as pessoas que estão no controle do sistema são importantes. Quem está na retaguarda é importante. Quem está na parte vibratória é importante. E quem está principalmente assim, e tem muita gente que fala assim, mas eu não sei o que eu posso fazer, no que eu posso. Sempre a gente sabe como contribuir, sempre a gente vai achar. É só acalmar a mente e que a intuição vem e que a gente sabe, né? O mais importante, a gente continuar seguindo firme, acreditando que a gente tem aí, né, a nossa proteção, que nós não estamos desamparados. E a gente confiar que a gente tem o nosso potencial, que a gente pode, nós somos fontes, nós somos parte da fonte, né, fractais da fonte, e nós temos toda a capacidade de contribuir e de assumir um papel aí importante. Importante não quer dizer assim de visibilidade, entendeu? Não precisa ser algo que todo mundo veja, mas cada pecinha desse quebra-cabeça aí que está sendo montado agora, de final de transição, é importante. Cada pecinha é importante.
e que a gente mantenha principalmente a nossa fé, não desanimar, não desacreditar, porque essa balança que parece pender para a injustiça, ela está se equilibrando, e se equilibrando justamente pelo lado espiritual que está se fortalecendo. Porque mesmo as pessoas que estão atuando ali nos embates físicos, elas estão se fortalecendo espiritualmente também para atuarem ali. A gente vê que muita gente aí que está aí nessa batalha ou que está sofrendo injustiça, como elas sempre propagam a fé delas e a confiança de que a justiça será feita. Né? Que a justiça dos homens é falha, mas a justiça divina não. E aí eu até vou trazer, esses dias eu lembrei de uma historinha, que eu estou falando de balança, né? Para a gente ver o peso da fé, né? Como é importante. Que é uma historinha justamente de uma senhora. Eu vou ler aqui para vocês. Uma mulher vestida de forma simples e com um rosto sofrido entrou em um supermercado, se aproximou do dono e, envergonhada, perguntou se poderia levar alguns produtos e pagar depois. Com uma voz suave, ela explicou que seu marido estava muito doente e que não podia trabalhar, que tinham 7 filhos e precisavam de alimentos. O dono da loja, inflexível, pediu para que a mulher se retirasse. Porém, a mulher, pensando em sua família, continuou implorando: por favor, senhor, eu pagarei assim que puder. O dono da loja negou, dizendo que não poderia dar crédito para uma pessoa que ele não conhecia. Perto da entrada da loja estava um cliente que escutou a conversa. O cliente se aproximou e disse ao dono que ele se responsabilizaria pelas compras da mulher, mas ele ignorou. O dono da loja se virou para a mulher e perguntou: você tem uma lista de compras? Ela respondeu: sim, senhor. Está bem, coloque sua lista na balança e o quanto pesar sua lista eu vou lhe dar em alimentos, disse ele. Ela hesitou por um momento e, de cabeça baixa, pegou em sua carteira um pedaço de papel e escreveu sobre ele. Em seguida, com receio, a mulher colocou o papel na balança. Ao fazer isto, a balança baixou de uma vez, como se tivesse colocado uma pedra sobre ela. O dono da loja e o cliente olharam com espanto e admiração. O dono da loja começou a colocar alimentos do outro lado da balança, mas ela nem se mexia. Então ele continuou a colocar mais e mais alimentos, mas como a balança nunca se igualava, ele não aguentou e pegou o pedaço de papel para ver se havia algum truque. O dono da loja olhou o papel e leu com espanto. Não era uma lista de compras, era uma oração que dizia: querido Deus, o Senhor conhece minhas necessidades. Deixo esta situação em suas mãos. O dono da loja deu à mulher todos os alimentos que estavam na balança e ficou em silêncio enquanto a mulher saía da loja. Então, para a gente ver, tem coisas, né, que essa é uma história, lógico, é uma fábula, para trazer reflexão, mas também para nos mostrar o quanto a gente tem que se manter firme, porque vê uma pessoa, ele, né, quando a senhora pediu e tudo, ele teve uma atitude, né, na história, uma atitude mesquinha. E no fim, ele entendeu, né, o quanto é valioso, né, e acho que ele aprendeu a lição de quanto é valioso você ser generoso. E isso causa, né, a generosidade, o caráter, né, o posicionamento, eles causam realmente um impacto, né, na vida de quem presencia isso. E, inclusive, essas pessoas que são, né, tiranas, que são fracas moralmente e de caráter, quando ela se depara com com pessoas que não se dobram aos seus caprichos,
que não se deixam abalar pelas suas sandices, isso causa um impacto nessas pessoas. E incomoda, né? Incomoda. E é por isso que às vezes elas tentam e tentam e tentam, mas quem tem a moral fortalecida e que tem a fé inabalável, não vai ser uma pessoa fraca, né? Uma pessoa que se mostra como um leão, mas que não passa de um ratinho, que vai destruir essa pessoa. Por mais que ele pode fazer a crueldade que ele quiser, que é o que a gente tem visto aí. E quanta gente resistindo, e quanta gente se mantendo aí forte e firme nos seus propósitos e na sua fé inabalável. E são essas pessoas que vão auxiliar, né? Nós todos também, nos posicionando e nos mantendo inabaláveis diante dessas atrocidades que a gente tem presenciado. Isso tudo vai fortalecer, né, essa egrégora enorme de pessoas que estão trabalhando pela luz. Porque nós, quando nos posicionamos e nos fortalecemos através da nossa confiança, da nossa fé, mantendo os nossos valores inabaláveis e inegociáveis, a gente faz com que toda a sombra vá se dissipando, porque nós estamos trabalhando para a luz, e onde há luz, a sombra não sobrevive, certo? Então, que a gente tenha até compaixão, porque essas pessoas vão o final para elas vai ser muito triste, porque as consequências de tudo que elas estão plantando vai chegar. E mesmo que a gente não presencie, porque a gente não precisa, a gente não tem que ter aquele sentimento de vingança. A gente só tem que confiar que cada um receberá de acordo com as suas obras, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.